Olá, camaradas. Meu nome é Léo Jorge, eu sou psicanalista e sou militante comunista aqui em Santa Catarina. E hoje eu vou falar sobre o problema dos combustíveis em relação aqui, a Santa Catarina e mais precisamente Tubarão. Veja, o vereador pelo PT aqui de Tubarão, Matheus Madeira, fez um vídeo dizendo que o governo federal abriu mão de maneira integral dos impostos que incidem sobre os combustíveis, convocando o governador Jorginho Mello a fazer o mesmo. Por quê? A maior carga de impostos que incidem sobre os combustíveis não é federal, mas sim estadual. Ou seja, a ação do governo federal não vai ter efeito perceptível, não vai ter um efeito contundente se não for acompanhado também da decisão dos governos estaduais de abrirem mão desses impostos que incidem sobre os combustíveis. Essa é uma decisão, uma atuação que está na lógica da disputa de ver quem que é o melhor gestor, né, do capitalismo. Por quê? Esse problema de o Brasil estar refém das oscilações do mercado acontece principalmente porque o Brasil é autossuficiente na produção, na prospecção, né, na produção de barris de petróleo, mas o Brasil não é autossuficiente, nem está perto disso, em relação à produção de combustíveis. Por quê? Porque o Brasil cada vez mais foi privatizando as suas refinarias estatais. Os governos Temer e Bolsonaro foram privatizadas 3 importantes refinarias, que nesse momento poderiam estar cumprindo uma função de regulação e amortecimento desse choque em relação à escassez de petróleo, à previsão de escassez de petróleo no mercado internacional, devido à guerra do Irã, com o fechamento do Estreito de Hormuz. Mas, ao invés disso, estão se comportando essas refinarias como empresas privadas comuns. Ao primeiro sinal de escassez de mercadoria, elevação de preços e aumento da margem de lucro. É assim que funciona. O tensionamento social é evidente, né? Aumentando o preço na bomba, a gente fica muito chateado, para dizer o mínimo, e muito mais do que isso. Um país de estrutura de transporte rodoviário, né, onde tudo se transporta por rodovia, o preço do diesel, o aumento do preço do diesel encarece tudo. Isso realmente pode produzir, né, uma inflação de preços pelo aumento do custo da produção do acesso, né, aos bens de consumo. A proposta do governo, a proposta principalmente, né, do Partido dos Trabalhadores aqui em Santa Catarina em aderir a essa estratégia do governo e falar só isso, é uma estratégia extremamente despolitizante, porque tira o debate fundamental, estrutural, né, que é realmente a solução, que pode solucionar de maneira consistente esse problema das flutuações que vão acontecer cada vez mais. Então, quando o Matheus Madeira vai lá, né, convocar o governador Jorginho Mello, o que ele está recomendando, está pedindo para o governador? Que o governador Jorginho Mello abra mão de uma fonte de arrecadação do estado de Santa Catarina. Isso só pode vir da cabeça de quem não tem nenhuma intenção, haja visto que deve abrir mão até da cabeça de chapa nessa eleição, de um partido, de uma ideologia, né, capitalista como todas elas, de que não pretende governar o estado de Santa Catarina. Se eu fosse governador do estado, eu não faria isso, não abriria mão disso. Por quê? A gente vive uma lógica de austeridade. O governo federal, aquele que poderia romper esse ciclo, aquele que detém o poder sobre a decisão da moeda, que detém o poder da decisão, da capacidade de investimento público do Estado, entra na lógica de austeridade. Então, os entes subnacionais, ou seja, estados e municípios que não têm essa possibilidade de emitir títulos da dívida, de aumentar o investimento público autonomamente, sem arrecadação a priori, se abrirem mão, né, dessa arrecadação dos impostos, dos combustíveis, vão necessariamente, certamente, como um dia vem depois do outro, compensar essa perda arrecadatória dos combustíveis retirando dinheiro de outra fonte, de outra área de atuação do Estado, que via de regra vai ser saúde, educação, assistência social. É isso que acontece. Veja, o governo Lula passou um pente fino no BPC, no benefício de prestação continuada. A finalidade era clara, retirar
os investimentos feitos ali para produzir o tal do superávit, né? O fetichizado superávit primário que não tem absolutamente nenhum sentido prático econômico necessário. Se trata de mero servilismo à burguesia brasileira e internacional. Então, eu quero dizer muito claramente, eu sou radicalmente contrário. Essa é uma medida despolitizante e que vai ter uma consequência muito danosa para nós, classe trabalhadora, os serviços públicos ofertados pelo Estado de Santa Catarina, no caso que se abra mão da arrecadação desses impostos, vai ser muito considerável num movimento que já é de austeridade, que já é de isenção fiscal. Veja, o governo Jorginho Melo, na lei orçamentária, né, aprovada em 2025, referente a este ano de 2026, prevê uma isenção de imposto de mais de 30 bilhões. O ano passado, né, no exercício fiscal anterior, era de 20 bilhões, ou seja, tem um aumento muito considerável já de isenções e haver retirada de investimentos públicos necessários, fundamentais. Então, essa é uma lógica despolitizante e que não trata do assunto fundamental, da soberania nacional. Não é um debate nacionalista, não é uma medida nacionalista. É a velha briga entre esquerda e direita, capitalismo contra capitalismo, os gerentes para ver quem é o melhor servilhão da burguesia.